Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, gente. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, aproveitando bastante aí, estudando como deve ser, descansando também, né? Claro, se divertindo, né? Mas o mais importante é que estejam bem, né, gente? Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa vez a nossa aula será sobre gêneros textuais, tá bom, pessoal? Vamos continuar falando sobre os gêneros, continuar falando sobre o conto social, que é um dos gêneros que nós estávamos trabalhando na aula de produção textual. E hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre suas características, né, a sua importância no nosso dia a dia, né, tudo isso mais, tá bom? É um gênero muito importante, é um gênero que tem grande valor na sociedade. Ele é usado como uma forma de realizar críticas através da sua linguagem um pouco fictícia, como a gente sabe, né? Até porque é um conto, não é algo tecnicamente real, mas que traz consigo uma mensagem muito reflexiva, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre conto, é o tema do nosso estudo hoje de gêneros textuais. Permita-me logo colocar o cabeçalho aqui para que a gente possa dar início à nossa aula, beleza? Pessoal, então temos aí o nosso conto social, que é o nosso tema de estudo hoje. Hoje, pessoal, nessa nossa aula de conto social, nós vamos aprender um pouco mais sobre características do conto. Vamos aprender um pouco mais também sobre a importância do conto na nossa sociedade e principais contos brasileiros, tá bom? É o nosso objetivo da aula, tá? É conhecermos as características do conto social, a importância do conto na nossa sociedade e os principais contos brasileiros, tá bom? Desde, claro, não podia faltar é Machado de Assis, né, em primeiro lugar, tá bom? Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual, tá bom? Que é o nosso famoso conto social. Vou mostrar uma leitura para vocês aqui muito interessante e falando justamente sobre esse conto social, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, só um minuto. Pronto. Ok. Então, o conto, pessoal, é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público na atualidade. Por ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço, circulando em redes sociais e blogs pela internet. Como o texto já diz aí, uma das principais características do conto, deixa eu colocar aqui, características do conto é ser curto. Realmente, os contos sociais, eles não tendem a ser longos, eles são bem curtos e bem reflexivos. É uma das características que já foi abordada aí. Então, continuando aqui, vamos lá. Pronto. Autores clássicos da literatura brasileira, tais como Machado de Assis ou Mário de Andrade. Quem não conhece Machado de Assis, né, gente? Um dos maiores literários do Brasil, talvez o mais conhecido de todos aqui do Brasil, eu posso dizer com certeza, com suas várias obras, como, por exemplo, Dom Casmurro, que fez grande sucesso em todo o Brasil, em todas as regiões, né? Então, eles ganharam notoriedade
notoriedade por serem excepcionais contistas. O gênero tem hoje diversas subdivisões, tais como os contos de fada de ficção científica, contos infanto-juvenis, fantásticos de fadas, entre tantos outros, tá? Ou seja, pessoal, a gente está mais acostumado, especialmente naquelas historinhas, né, que a gente costumava ouvir, em conto de fadas, né? E é uma coisa até interessante a gente usar como base para o nosso estudo aqui, um conto de fada. Mas o conto de fada é apenas uma divisão dos outros contos que nós temos, tá bom? É apenas uma. Existem várias outras, tá? É bom a gente deixar isso bem claro aqui, que é apenas uma das várias divisões de contos que nós temos aí no nosso meio literário, tá? Então, como eu estava falando para vocês, essa questão do conto, pessoal, é o seguinte: conto de fada, como é que isso pode nos ajudar a entender mais e melhorar nosso conhecimento sobre o gênero textual conto? Como é que um conto de fada pode me ajudar nisso? É simples, pessoal. Os contos, tá, de fadas, eles já trazem sempre uma reflexão. Vocês certamente já devem ter assistido a desenhos como Cinderela, Os Sete Anões, né? Entre outros. Todos esses são contos de fadas. Todos vocês já assistiram a esses desenhos, eu tenho certeza. Eu já assisti a eles. Eu sei que eles são muito bons. E eles trazem uma reflexão. Cinderela, por exemplo, fala muito sobre a independência da mulher. Tem alguns contos, né, que mostram que a mulher, independente da situação onde ela foi criada, ela pode prosperar, ela deve prosperar, ela deve buscar a sua melhora. Então, é uma das coisas, uma das reflexões que nós encontramos no conto social, nesse conto aí. Só que a gente vai focar um pouco mais também no conto social. Eu estou usando o conto de fadas apenas como uma exemplificação de uma das características do conto, que é justamente trazer uma reflexão para algo. Tá? Essa é uma das características do conto. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ser curto ser curto e reflexivo. Ou seja, o conto ele sempre traz consigo uma reflexão acerca de alguma coisa. Como o nosso intuito aqui agora é conto social, então a nossa reflexão ela vai ser direcionada à questão social. Como, por exemplo, a gente leu o livro, né, na produção de texto, semana passada, não, perdão, ontem, a gente viu um texto onde o homem dá uma carona para uma menina, né, que estava submetida ao trabalho infantil. Aquilo ali é um exemplo de conto social, tá bom? Aquele conto ali traz para consigo uma reflexão acerca daquela situação da menina, que no caso era ali uma situação de submissão ao trabalho infantil, de escravidão, e traz aquela reflexão consigo, tá bom? Então aquilo é um conto social. Por que um conto social? O conto social ele é fictício? Sim, ele é fictício. Mas apesar de ser fictício, ele também traz consigo uma reflexão. Tá? Então, essa característica do conto, ela é obrigatória. Ele precisa trazer uma reflexão para a nossa vida. Se for um conto de fadas, então, normalmente, essa reflexão ela vai ser voltada a questões mais sentimentais, talvez, a questões mais pessoais, né, objetivos, né, coisas mais, né, mais sentimentais, mentalistas. Enquanto que um conto social, por exemplo, ele visa trazer uma reflexão acerca de questões concernentes à sociedade, né, a questões da nossa convivência, da classe social. Ele enfatiza mais a questão social, tá bom? É por isso que os contos eles são subdivididos. Temos aí contos infantos juvenis, contos de fadas, contos, sabe? Enfim, são várias categorias, tá? Então, vamos continuar aqui com a nossa leitura sobre os contos. Pronto. Agora aqui falamos um pouco mais sobre algumas outras características. Algumas dessas características são a presença dos elementos tradicionais da narrativa, personagens, tempo, espaço e enredo, em suas formas concisas, conforme será explicado. Outra característica, pessoal, dos contos é que sempre percebemos a presença desses elementos aqui. Ó. Temos sempre personagens, tá? É necessário que em um conto haja os personagens, né? Pessoas que vão atuar ali naquele conto.
É necessário que haja o tempo, tá? Para aqueles, onde, quando aconteceu aquilo, em que época foi, que ano foi, qual foi a situação, qual foi a ocasião, tá? É necessário haver o tempo. É necessário haver também espaço e enredo, ou seja, a situação em que aquilo aconteceu, quando foi que aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu. É necessário ter tudo isso para que seja considerado um conto, tá bom? Todas essas características, todos esses elementos, eles são necessários em um conto. Caso contrário, pode ser apenas uma história, né? E de forma concisa. Quando ele diz de forma concisa, ele quer dizer de forma breve, de forma resumida, sem muita enrolação, tá bom? Pronto. Características do gênero. Vamos agora ver um pouco dessas características. O conto pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Isso significa que, nessas histórias, há poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos ao essencial, e, além disso, o enredo, a sequência de ações pelas quais os personagens passam, é marcada pela existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma, em geral, os contos apresentam apenas um clímax, aquele momento de maior tensão na narrativa. Isso quer dizer, pessoal, que os contos eles tendem a ser bem breves e tendem a se basear em apenas um aspecto. Tá? Ele não são uma história, tá? Que está baseada em várias coisas, tá? Não. O conto ele é voltado a uma única centralidade, tá? Ele tem apenas um centro. Ele não tem várias situações, vários personagens, não. Ele é focado em apenas um tempo, na maioria das vezes um personagem, uma situação e um enredo, tá bom? Então ele é curto e reflexivo, tá? E tem características concisas. Concisas. Ou seja, ocorre em um único enredo, situação e redor. E ao redor do mesmo personagem, tá bom? Então, normalmente o conto ele se centraliza em um único personagem, em um único momento, em um único tempo, tá? Ele tem essas características aí, beleza? Então, pessoal, isso se diferencia da história, tá bom? É isso que difere da história, gente. É o fato de que a história ela pode acontecer em várias situações ao mesmo tempo. Se o conto, a história for sobre mim, na história, eu posso estar em vários locais, a história pode incluir outras pessoas, pode protagonizar outras pessoas, estrelar outras pessoas, enquanto que no conto, não. Você é o único protagonista. Você é o único protagonista, só existe você ali, sabe? Você é o único protagonista, tudo gira em torno de você. Então, no conto, tudo gira em torno de um personagem só, de um tempo só e de um enredo só. Tá bom? É como se tudo girasse em torno daquilo. Tá bom? Muito bem. Agora a gente vai conhecer, pessoal, um pouco dos contistas brasileiros, tá bom? Temos vários aí, como eu já falei, Machado de Assis é um deles, tá bom? Muito conhecido, todo mundo conhece. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre ele, sobre a sua influência no conto, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto, peguei esse artigo aqui do todamatéria.com, muito bom, tá? Falando sobre justamente esses principais contistas brasileiros, tá? Então temos aí, ó, diversos escritores brasileiros criaram contos que foram intitulados os melhores, e por isso sua leitura é obrigatória. Um dos casos aí é Machado de Assis, que hoje, não no ensino fundamental, mas no ensino médio vocês vão abordá-lo, na disciplina de literatura, vocês vão abordar bastante Machado de Assis, é muito comum, tá? Que vocês vejam aí Machado de Assis, está em todo canto, tá bom? Outros aí que eu vou mostrar para vocês ao decorrer dessa matéria, tá bom? Então, Cartomante de Machado de Assis, a Cartomante, é um dos principais contos aí brasileiros,
tá bom? Ó, tem um breve resumo aqui sobre cada um deles. Eu não vou ler, porque a gente tem pouco tempo. Vou apenas deixar o título, caso vocês queiram conferir em casa. Eu aconselho que sim, tá? Tanto é que é um dos melhores, né, do Brasil. Então, certamente ele deve ser bem curioso, deve ser bastante persuasivo. Então, deem uma olhada quando vocês puderem. Eu acredito que todos esses pontos aí, eles estão disponíveis gratuitamente na internet. É só vocês pesquisarem, todos vocês têm acesso à internet, então acho que não seria um problema para vocês, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Negrinha de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, olha isso. Ó, uma menina órfã, triste, 4 anos, que vivia assustada, a mãe era escrava, calava a filha para que a patroa não ouvisse. Olha aqui um dos trechos, ó. Sentadinha aí, e pico, hein? Negrinho imobilizava-se no canto horas e horas, braços cruzados, já diabo. Olha, era uma coisa muito complicada, viu? Enfim, gente, esses contos aí, esses são contos sociais, eles trazem uma reflexão para a questão do preconceito, do racismo, e por isso são muito interessantes. Por isso que eu digo que vale a pena a leitura, mesmo que vocês não gostem bastante de contos sociais, prefiram os contos de fadas, infantos juvenis, mas vale a pena, até porque vocês vão entrar agora nesse viés, vocês vão precisar mudar um pouquinho agora a trajetória de vocês. Vocês vão ter que passar a ler mais livros reflexivos dessa forma. Livros que tragam realmente uma reflexão para vocês. Livros que façam com que vocês reflitam em algo e tragam uma mudança de pensamento em vocês. Esse Negrinha mesmo é um conto social, né? A gente já percebe, só pela primeira deixa, que é um conto que relata o racismo nas casas de patroas. Baleia, de Graciliano Ramos. Vejam também, ó, A Morte da Cadela Baleia, que era com o membro da família dos itinerantes, composta por Fabiano, Sinhá, Vitória e seus 2 filhos. Peru de Natal, de Mário de Andrade. Eita, Mário de Andrade também, extremamente conhecido, muito conhecido aí, amigão de Machado de Assis. Amigo, quer dizer, questão da literatura, né? Quase que são irmãos, o mesmo nível de popularidade. Talvez vocês não conheçam agora, porque vocês não têm essa disciplina de literatura. A gente não aborda essa disciplina de forma tão abrangente, mas a partir do ano que vem, no primeiro ano, vocês vão já ter uma noção. Essas aulas aqui elas são muito boas para que vocês já tenham essa noção do conto, tá bom? Presépio, né? Presépio, de Carlos Drummond de Andrade. Temos aqui também Feliz Aniversário, Clarice Lispector. Nossa, muito conhecido, muito conhecido. O Moço do Saxofone, Lígia Fagundes Teles. A Nova Califórnia, Lima Barreto. Olha aí, Lima Barreto. Quando ele narra a história de um homem que chega a uma cidade do Rio de Janeiro e era mudo, né? Então, isso fazia com que as pessoas ficassem curiosas para saber o que é que ele queria passar. Muito bom. A Partida, Osman Wins. Muito bom. Sem enfeite nenhum, Adélia Prado. Ok, pessoal. Então, esses daqui são alguns dos mais conhecidos contos literários brasileiros, tá bom? Alguns são literários, outros são sociais, outros são reflexivos, tá? Mas todos eles aqui trazem certamente uma reflexão para vocês. Que eles são reflexivos a gente já sabe, só que alguns eles justamente puxam mais para esse viés de trazer aquela reflexão mais profunda para a pessoa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão do conto social, desse gênero textual. É muito importante, pessoal. Ele traz uma leitura suave, curta e reflexiva. Conto é muito bom para você que busca uma leitura que faça você ficar atento, prenda você na leitura e ao mesmo tempo te faça refletir em algo.
Esse é o propósito do conto, tá? Ele te prende em algo, ele te faz refletir sobre algo, ele te ensina alguma coisa e ao mesmo tempo, você aprende, você se diverte com a leitura. Por isso que tantas pessoas, meninas gostam, né? Até meninos também da Cinderela, né? Os Anãos, tanto também aquele lá, como é? Da menina a Branca de Neve, né? Bom, enfim, são vários esses contos aí, tá bom? E contos de fadas, isso deixa a pessoa bem entretida, né? Entretém bastante. E ao mesmo tempo faz essa reflexão. Por isso que é muito bom que vocês estejam sempre olhando esses contos, principalmente os artistas, né? Os produtores, os escritores, os contistas. Machado de Assis, Adélia Prado, Manuel Andrade, todos aí, tá? Monteiro Lobato, são muito conhecidos, pessoal, e certamente eles vão ser muito abordados em provas de vestibulares, tá? Que o intuito do nono ano é a gente preparar vocês para justamente esse período que vocês vão iniciar agora, ano que vem, no caso, né? Que é o ensino médio, que é uma fase de vestibular, de preparação para faculdade, etc. E esses contistas, eles são muito abordados, gente. E quando você conhece a característica do conto, essas características aqui que eu já citei para vocês aqui no nosso quadro virtual, reflexivo, curto, características concisas, ou seja, resumidas, tudo ocorrendo em volta de apenas um personagem e apenas um enredo. Essas são as características do conto. Tá bom? Se você reconhecer essas características aí em qualquer texto que seja, tenha certeza que aquele texto que você acabou de ler, ele é um conto, tá bom? E aí os contos sociais, contos talvez de fadas, infantos juvenis, né? Aí vai do gosto de cada pessoa, mas eu aconselho que vocês passem a fazer leituras de contos sociais, que trazem justamente reflexões sobre temas abordados na sociedade, pobreza, classe social, fome, mendigagem, todo tipo de conflito social que deve ser sanado, tá bom? Então, o conto social, ele aborda justamente isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula reflexiva também, falando sobre esses contos, tá bom? É muito interessante. Vejam esses artistas, esses contistas que eu falei, tá bom? Eles vão ajudar bastante vocês a perceberem essas características desses contos aqui, do conto nos textos, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no Class App, se tiverem alguma dúvida, saber se é um conto ou não, porque o conto também é parecido bastante com a história, né? Com a narrativa. Apesar de serem gêneros literários, eles têm características um pouco diferentes também. Em alguns casos a gente consegue perceber, é perceptível. Mas se estiverem com dúvida nisso, vocês podem falar comigo, tá? E a melhor prática é a leitura, vocês já sabem muito bem disso, tá bom? Estou à disposição de vocês lá no Class App. Coloquem isso aqui no caderno de vocês, tá bom? O nosso objetivo de aula aí, conhecemos a importância do conto na nossa sociedade, as características do conto e os principais contos brasileiros, tá? Não só os principais contos brasileiros, mas também os principais contistas. Nós também vimos aí, tá bom? Então, próxima aula a gente continua, a nossa próxima aula de gramática, tá bom? Vejo vocês lá, gente. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e qualquer dúvida podem me consultar lá no Class App, que eu estou à disposição de Vossa Senhoria. Tá bom? Vou ficando por aqui. Nossa próxima aula a gente fala mais um pouco sobre outro gênero textual. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.